Você acha que a imprensa brasileira está se dando conta com a devida gravidade do que está em curso, assim? Ou, às vezes eu sinto que está uma coisa assim, senta que o leão é manso, não é assim, as coisas são assim mesmo, já vimos isso antes, sabe? O famoso fingir costume. Ah, não, gente, não é assim, essa esquerda é muito apocalíptica mesmo, velho debate, né? Sempre está aí, vendo exagero. E eu acho assim, nós não somos exatamente três idiotas e nós estamos aqui nos espantando faz 25 minutos, justamente e corretamente, com coisas inéditas. Inéditas, inauditas e, de certo modo, inimagináveis. E, no entanto, elas estão presentes. E, às vezes, eu acho que a gente não está assim, isso não está tendo devido tratamento, não sei. Pode ser. Você é um pensador qualificado dessa área, né? Não quero que você me dê a resposta definitiva, mas eu queria colher suas impressões. Eu acho, assim, quando a gente entra numa discussão sobre a imprensa, eu tenho orientado algumas pesquisas, das quais eu gosto muito, sobre a qualidade da imprensa, e surge a questão, como é que você avalia? Quais os parâmetros que você pode adotar para não fazer uma pesquisa poluída pela opinião ou por um juízo de valor muito pessoal? Uhum. Como eu posso ter uma metodologia que me ajude a chegar a alguma coisa de tal maneira que outra pessoa com a mesma metodologia chegasse a uma conclusão parecida? É difícil. E é difícil porque hoje a imprensa tem sido muito atacada e nós temos que ser os primeiros a defender a liberdade de imprensa, a defender a integridade dos jornais, e que eles sejam organizações íntegras e livres. Poderão ir em caminhos dos quais discordamos, mas sejam livres, íntegros e toquem adiante. Por que isso? Porque o ataque contra a imprensa tem sido feroz. Nós já aprendemos em poucos anos que esses ataques são ataques contra a imprensa, contra a universidade, contra as instituições da justiça, claro, contra a ciência, contra as artes, contra as atividades intelectuais. É contra isso que essas forças obscurantistas se movem e vão com tudo para cima. Primeiro compromisso, portanto, de quem pensa sobre a imprensa é saber defender a liberdade de imprensa, saber lutar pelas condições para que a imprensa esteja íntegra e livre. Isto posto, a gente precisa se perguntar, mas a orientação da cobertura tem detectado as questões realmente relevantes? Aí, voltando para o passado, talvez fique um pouco mais fácil de explicar. Por exemplo, a cobertura da imprensa brasileira sobre a Lava Jato e sobre a Operação Lava Jato. Olhando em retrospectiva, é possível dizer que muitas vezes a fala das autoridades encarregadas da investigação e do julgamento foi tomada como um enunciado acima do bem e do mal. Exatamente. Então, isso é uma questão técnica que pode servir de aprendizado. Era preciso lembrar que as autoridades eram representantes de um poder do Estado e, portanto, deveriam ser ouvidas criticamente. É possível também entender a evolução das coisas. A imprensa precisava daquelas informações. Não podia criar um ruído que ia favorecer o concorrente. Então, tudo isso nós podemos levar em conta, mas é preciso aprender. Eu destaco um segundo momento, isso para chegar no presente. A cobertura da candidatura de Jair Bolsonaro. De novo, eu quero tentar ser objetivo. Não se trata de uma opinião. Eu posso não gostar de determinado candidato
posso não ter intenção de votar em determinado candidato. Mas isso não é o que orienta essa minha avaliação do que foi a cobertura de 2018. Nós tínhamos uma candidatura que tinha no seu discurso elogios abertos à ditadura, à censura, A tortura. e a torturadores individualmente considerados. A torturadores. Sim. Não a tortura em geral. Brilhante Ustra. Brilhante Ustra, por exemplo. Só li um livro. A biografia do Brilhante Ustra. 2 orgulhos. Só ter lido um livro. Não foi você. Não. Não, eu tô falando de mim, pô. Seu Valfrido, seu nome, né? Valfrido, nome estranho, hein? Nome estranho, Valfrido, seu nome? De onde veio esse nome, pô? Depois eu te conto. Só li um livro. A gente de Dois Córregos é meio assim, de fazer imitação. Só lê um livro e é do Brilhante Ustra. Então, mas vamos nos lembrar de quando foi votada a admissibilidade do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a declaração Agradeceu do voto... a quem? Então, Brilhante Ustra. ele agradece ao Cunha, Ao Cunha. e ele elogia Isso. Brilhante Ustra. Brilhante Ustra. Um Que torturador. diz que foi o pavor de Dilma Rousseff. Sim. Quando ele diz isso, Não se esqueçam disso. quando ele diz isso, ele promove o prolongamento da dor causada pela Claro. tortura. Ele sabia o que ele estava fazendo. Pois então, Aquilo é um arremate. não quero perder o fio da meada. Pois então, uma candidatura com esses elementos não é uma candidatura normal. Ela é uma candidatura que bombardeia o fundamento da democracia brasileira. E eu quero explicar. A democracia brasileira é uma democracia que nasce de um consenso nacional. Esse consenso era um acordo em torno daquilo que nós não queríamos mais. E o que é que nós não queríamos mais? A ditadura, a censura e a tortura. Isso. Portanto, a democracia brasileira, para parar de pé, depende da rejeição expressa da ditadura, da tortura e da censura. Uma candidatura à presidência da República que vem com o elogio dessas coisas é uma candidatura contra a Constituição Isso. de 1988. Claro. Então, veja bem, eu gostaria que isso fosse entendido não como uma opinião, porque eu estou lidando com valores e com postulados objetivos, porque estão escritos na Constituição e fazem parte do espírito, da manifestação de espírito da Constituição. Isso não poderia ser menosprezado. O argumento de que essa candidatura foi aceita pela Justiça Eleitoral, portanto ela é uma candidatura como as outras, não é um argumento verdadeiro. Vale. Então ali pode ser, em 2018, pode ser que a gente, na imprensa, tenha falhado por não saber identificar a questão que estava em jogo. Ao mesmo tempo, se eu vou para o governo Bolsonaro durante a pandemia, pego, por exemplo, a cobertura do Jornal Nacional sobre a pandemia. Brilhante. Impecável. Impecável. Eu considero uma cobertura impecável. Impecável. Os repórteres foram para a rua. Correram risco, porque a gente não sabia a questão. Quando houve bloqueio para a totalização dos dados, a Globo e outras organizações jornalísticas se associaram para fazer o consórcio e conseguir continuar informando a Ministro população. Pazuello, não tem mais dados. Pois é. As secretarias estaduais... Ali foi um momento, nós tivemos um momento em que a imprensa no Brasil Foi brilhante. Conseguiu detectar a questão. Sim. E fez a cobertura. Isso. Veja, de novo, não se trata de opinião, se trata da orientação da cobertura. O comportamento médio e prevalecente da imprensa detectou a questão, viu o que estava em jogo, conseguiu informar a população. Nós tivemos, naquele período, um aumento significativo de acesso da sociedade a sites e jornais.
que eram sérios e que davam informação Sim. séria. Nós sentimos isso na USP, Sim. nas nossas publicações, mas nós sentimos isso em vários outros lugares. Ali a imprensa se encontrou com a cidadania, foi um momento alto A imprensa da viveu um momento de desobediência civil em favor da Constituição, o Isso. que é espetacular. Foi ótimo. Agora, se a gente vem o que está acontecendo nos Estados Unidos, nós temos visto nos principais jornais brasileiros artigos e coberturas que eu considero de grande qualidade, porque estão identificando o que está em jogo. Sim. Mas isso poderia ser mais trabalhado? Acho que sim. Por quê? Porque as redações de jornal, elas não são núcleos de fechamento de notícia. Uma redação de jornal não é um polo econômico, ela não é um centro de tecnologia. É tudo isso, mas acima de tudo, uma redação de jornal é um núcleo pensante. É um organismo que propõe para a sociedade uma forma Sim. original de entender o mundo. Se a redação pensa mais, dedica mais energia a pensar, a estudar, o que as grandes redações sempre fizeram, nós vamos trabalhar melhor esse enfoque e nós vamos conhecer com mais profundidade o que está se passando. E o que está se passando é algo muito grave, porque existe um movimento consistente de demolição da principal referência da democracia no mundo. Os Estados Unidos hoje talvez não sejam mais uma Sim. democracia. E se isso triunfar, o que vem? Pega o BRICS. Tem democracia nos BRICS? Tem Brasil, Tem Brasil. África do Sul mais ou menos, E o resto, Índia, João? o Modi definitivamente não é um democrata. China, Rússia. Não. Arábia Saudita, que está Não, se aproximando, não. tem democracia. Então, o mundo vai ser o quê? Vai ser um mundo sem democracia? Esse é um embate que, no plano da cobertura jornalística, nós teríamos que olhar. E, nesse sentido, Reinaldo, eu acho que nós poderíamos trabalhar melhor a proposição de cobertura. Quer dizer, com que lente o jornalismo está olhando o que está se passando? Qual é o embate? Qual é a contradição? Que tipo de coisa está em jogo? Trump não é uma coisa normal. O trumpismo, como ele voltou, não é uma coisa normal. Isso. Tem elementos de fascismo, tem elementos até de nazismo. Não perca o fio. O Mark Milley, que era o primeiro homem das Forças Armadas, chamou o Trump de fascista. É um milico americano, cara. Se o milico americano que mandava naquela zorra toda e que cuidava de todos os marines do mundo, a brincadeira, né? O sol sempre nascia e se punha onde tinha uma base militar americana. Se ele cuidava daquilo e ele está dizendo o cara é fascista, eu devo começar a levar isso a sério. Mas isso no primeiro governo. Isso. No Agora primeiro piorou. governo. E voltou muito mais forte. forte. Sim. Então, eu tenho... Empoderado. Aí é uma questão analítica. Eu não digo que a imprensa deveria dizer que Trump é fascismo. Eu não digo isso. Eu digo que a imprensa precisa aprimorar. Ela tem trabalhado bem, na minha opinião, mas ela precisa aprimorar o enfoque com que ela está lendo o que está se passando. Mas eu tenho dito, e aí vai junto uma perspectiva analítica, eu tenho dito que os elementos do fascismo são muito fortes. Só que o Trump está fazendo lá é pior. Nós precisamos ter atenção. Então... Eu queria lhe fazer uma pergunta justamente sobre isso. Eu li o seu artigo fazendo uma análise detida sobre se, na expressão, digamos assim, média do que se tem por direita alternativa, pode ser encontrados os elementos do fascismo e do nazismo. Eu li o artigo, acho que o senhor escreveu para o Estado de São Paulo. Isso. E, aliás, um artigo muito interessante. Todavia, talvez o seu artigo não explore, talvez eu possa explorar agora, alguns paradoxos que se encontram, que podem ser detectados rapidamente quando a gente vê, por exemplo, que ao lado de um sinal ou de um cumprimento nazista,
convive uma relação de coordenação ou de harmonia absoluta entre Estados Unidos e Israel na sua política para a Palestina. Como é que isso se explica? Como é que se explica o Elon Musk para as pessoas que assistem isso, perplexas? Como é que se explica o Elon Musk e o Steve Bannon fazendo sinal, o Sig Heil, né? E ao mesmo tempo o presidente Trump recebeu o Netanyahu, endossar a sua política para a Palestina e dizer que vai propor fazer um resort em Gaza. É. Como é que essas coisas... Uma Riviera, né? Uma Riviera.